Eu sou a Bispa Maria Xavier, da Igreja Ceia de Manaus. Nós vamos fazer uma mensagem da Palavra de Deus, mas em primeiro lugar nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha falar ao nosso coração através do Espírito Santo, para que aquilo que nós formos falar, que vem diretamente da Sua Palavra, possa ir direto no seu coração e Ele nos abençoe. Então oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós buscamos de Ti, Senhor, as Tuas bênçãos poderosas, para que nós possamos, meu Deus, falar de Ti agora. Queremos dar testemunho da Tua Palavra, aquilo que Tu preparaste para nós durante séculos e séculos. Queremos, Senhor, a Tua bênção e a confirmação da Tua Palavra, para que tudo, Senhor, que nós falamos aqui, o Espírito Santo venha transmitir ao coração de cada pessoa que está ouvindo e vendo esse vídeo nesse momento. Que Deus abençoe. Então, irmãos, nós vamos fazer uma série de estudos da Palavra de Deus. Vamos começar aqui pelo primeiro, no qual nós vemos aqui na Palavra de Deus que diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro de que não tem como te envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito isso em 2 Timóteo 2,15. O que nós vemos aqui é que quando Deus criou o universo e todos os seres vivos, tinha em mente um plano que seria executado em lugares e épocas por Ele determinada. Este plano visa a glorificação do seu nome em todo o universo e durante toda a eternidade. E o veículo pelo qual Deus revela este plano ao homem é a Palavra de Deus. Ela é o único documento autêntico que conta a verdade sobre a origem do universo e do ser humano. Ela também revela o amor de Deus para com a humanidade, mostrando-lhe o único caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Então nós vemos também que o mundo rejeitou este caminho de redenção. Como nós lemos em Mateus 24, o Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele ensinou para todos os seus discípulos que eles fizeram uma pergunta, na qual Ele dizia para eles que ele iria para o Pai, mas Ele voltaria. Então eles estavam querendo saber o período que Jesus ia voltar. É por isso que Ele fala aqui em Mateus 24 o que iria acontecer no final, no começo, no qual o mundo estava preparado para a volta dele. Então nós temos, da mesma forma, nós temos que atentar para esses ensinamentos de Jesus e colocar em prática em nossa vida diária. Aqui nós vemos que fala sobre a vinda do Filho do Homem, que diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele diz aqui: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornarem tenro, brotar folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando virdes essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Nós entendemos e lemos a palavra de Deus através dos ensinamentos do passado. Sabemos que Israel é uma nação que Deus escolheu para ser o seu Deus. Então, Israel ele foi disperso muitas vezes por muitas lutas que aconteceu no passado, muitas brigas, muita dispersão, e ele ficou disperso todo esse período de tempo fora do seu território, no qual Deus separou, que é o Monte Sião. Lá ele vai implantar a sua igreja. Então ele compara
que quando nós atentarmos para a figueira que vai brotar frutos, folhas novas, né, nós temos que ficar preparados. Ele compara isso, que essa é uma parábola que ele está falando, com o povo de Israel. O povo de Israel ficou disperso, como nós falamos agora há pouco, muitos anos, muitos 1000 anos fora do seu território. Então, ele se tornou nação em 1948. Então, nós temos que atentar para a volta do Senhor. E nós lemos em outras passagens também que fala que o período da nossa existência é de 70 anos, né? Então, já estamos com mais de 70 anos que Israel se tornou nação. E precisamos continuar firme, buscando no Senhor, como diz aqui. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas vos aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, que Deus nos abençoe grandemente, né, nessa espera e buscando através da palavra de Deus que nós possamos continuar firme, buscando o Senhor, cada dia, cada momento, com as nossas vidas, né? Buscando através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ele está aqui no mundo desde o dia de Pentecostes. E buscamos, através do Espírito Santo, o ensinamento da palavra de Deus, para que nós possamos ficar firmes quando Ele buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Somos nós. Somos todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Que Deus o abençoe. Né? Deus abençoe grandemente cada um de nós e possamos continuar estudando a palavra de Deus. Porque Deus preparou 7 períodos que chamam-se dispensações, né? E dispensações, o que é? É um período que Deus prova o homem a viver a sua palavra. E nós estamos vivendo a 6ª, que é a dispensação da igreja. Então Deus quer que todos nós, como igreja do Senhor, que foi comprado pelo sangue de Jesus, continue firme até o dia que Ele mandar o anjo tocar a trombeta para tomar o seu escolhido, nós possamos estar preparados para sermos arrebatados, né? Então, o período que nós esperamos é esse, o arrebatamento da igreja. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser de noite, mas que estejamos firmes no Senhor. Eu sou a Bispa Maria Xavier e estamos passando para cada um de nós, cada um de vocês que estão vendo e ouvindo, né, essa palavra sobre a palavra de Deus. A importância de nós buscarmos a Deus enquanto podemos achar. E o momento este é agora. Então nós vamos continuar, nós vamos falar da interpretação da Bíblia, né, que muitas vezes nós não entendemos, não buscamos através do Espírito Santo de Deus a interpretação da Bíblia através do Espírito Santo de Deus. Porque Ele está nesse mundo, dentro do dia de Pentecostes, e Ele quer nos ensinar a cada momento. Se você buscar a Deus, Ele vai nos ensinar você e nos ensina como devemos ouvir e interpretar a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui 3 erros a serem evitados à interpretação da passagem da Bíblia. Um exemplo disso seria a interpretação popular que se faz da parábola do fermento em Mateus 13:33, da qual a mulher, que é a igreja, põe o fermento. O fermento é o evangelho, né? Nas 3 medidas de farinha, que é o mundo, com o resultado que ficou tudo levedado. Isto é, o mundo todo tornou-se convertido a Cristo. Então nós vemos que nós não podemos concordar com essa interpretação pelo seguinte motivo: o evangelho é coisa boa, mas o fermento, como usado nas escrituras, é alguma coisa má que deve ser evitada. Por exemplo, em Êxodo 12:8,
12:8 e o 15 até o 20, o fermento ele foi excluído das casas hebreias na noite da Páscoa, como também das ofertas de cheiro suave em todo o Antigo Testamento. Mateus 8, 15, 21, Mateus 16, 11, 12 e Lucas 12, 1. Cristo refere-se ao fermento como símbolo das falsas doutrinas, hipocrisia dos fariseus, saduceus, herodianos. E Paulo, em 1 Coríntios 15, 6, 8, ele emprega o mesmo simbolismo para significar o fermento da maldade e da malícia, em contraste com o asmo da sinceridade e da verdade. Não é possível que o fermento represente, em uma parte, uma coisa boa e em outra uma coisa má. Por conseguinte, a nossa interpretação da parábola do fermento é que a mulher, a falsa religião, introduz não o evangelho, mas sim uma doutrina adulterada no meio dos homens. Foi isso mesmo que aconteceu nos séculos posteriores, quando a igreja tornou-se o que nós vemos hoje em várias igrejas romanas, cheia de invencionice e adoração aos santos, celibato, infabilidade papal, celebração de missa, salvação pelas boas obras e etc. Então, este fermento penetrou em toda a raça humana, exatamente como a parábola prediz. Esse é apenas um caso de interpretação errônea que aparece entre muitos, né? Então, nós procuramos buscar o quê? A interpretação das Escrituras, que é a espiritualização, buscando através do Espírito Santo como é que ela se refere. Nós vemos aqui que o ouro deveria ser evitado nos textos, mais uma vez, espiritual. Essa tendência surgiu entre os primitivos pastores da igreja naqueles primeiros séculos, espiritualmente na interpretação do Antigo Testamento. Em vez de dar um sentido claro, literal, a certas passagens, referia-se ao povo de Israel. Encontrava-se que duas passagens a serem a igreja do Novo Testamento. Há pessoas que creem que Jesus voltará do céu depois que todo mundo se converter pelo fato de aplicar um sentido espiritual aos nomes Sião, Jerusalém, Jacó, Israel e etc., como se esses fossem a igreja. Segundo essa interpretação, Deus rejeitou esta interpretação e a nação de Israel, que está debaixo da maldição, e a igreja tomou o seu lugar no plano e propósito divino, né? Então, nós temos que procurar a interpretação espiritual da palavra de Deus, para nós não trocarmos o que é a igreja do Senhor Jesus. Não colocarmos sendo Jacó ou outras igrejas. Como, consequentemente, esta aplicação errônea se tornou de termos significaria que a nação judaica está eternamente separada de Deus, que jamais poderá voltar a gozar do favor divino. Mas em Romanos 9 a 11, o apóstolo Paulo claramente revela a restauração de Israel, que no plano de Deus ainda será muito abençoado. Israel será por cabeça das nações e não por cauda. Deuteronômio 28, 13. O conhecimento das dispensações evitará tais interpretações erradas. Então, nós vemos a cronologia errônea. O que é? Em 2 Pedro 3, 10, 14, está previsto a renovação dos céus e da terra por fogo, que resultará em novo céu e nova terra, na qual haverá justiça. A pergunta é esta: quando acontecerá isto? Na opinião de alguns, esta passagem terá o seu cumprimento ao término da presente dispensação da igreja, ou da graça. Mas se for assim, então não haverá tempo para o cumprimento das profecias referentes à restauração da nação judaica, o reino de Cristo no trono de Davi por 1000 anos. Consequentemente,
Em nossa opinião, a renovação da terra por fogo terá lugar no fim do reino milenal de Cristo. Então, é isso que nós temos que fazer. Nos preparar e buscar, através da interpretação correta da palavra de Deus, mas nós sabemos os tempos que nós estamos vivendo. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Então, o dia de nós continuarmos a entender a palavra correta de Deus é agora, buscando, através do Espírito Santo, a interpretação correta. Que Deus os abençoe, Deus continue firme na sua vida e você continue aprendendo de Deus. Nós temos 3 sistemas de interpretação. Nós vemos aqui, deve ser a interpretação literal e outras figuradamente, ainda outras simbólica. A interpretação literal significa dar passagem em questão uma interpretação comum de bom senso, em que as palavras são tomadas no sentido usual e costumeiro. Segundo a letra, uma ilustração da interpretação literal é a passagem em Lucas 1, 31 a 33, que fala clara e literalmente que Cristo nasceu de uma virgem, será chamado Filho de Deus e seria o herdeiro do trono do seu pai Davi. Segundo a carne, reinaria neste trono sobre os descendentes de Jacó. Esta regra de interpretação literal é a regra recomendada na maioria dos casos. Devemos usá-la sempre que for possível. Há passagens que não podem ser interpretadas literalmente por seu conteúdo, porque outras razões fazem-nos exigir uma interpretação figurada ou simbólica, mas sempre que for possível, deve-se empregar o modo literal. Em contraste com isso, nós temos a interpretação figurada, né? Que Deus os abençoe e você continue buscando em Deus para você entender as interpretações da palavra de Deus, para você continuar no caminho certo com o Senhor, através da palavra de Deus. Estamos nesses ensinamentos da palavra de Deus que fala das 7 dispensações na qual o Senhor preparou para que nós vivemos em todo esse período de existência da nossa vida aqui nesta terra, começando desde de Adão até no final dos tempos. Nós sabemos que foram 7 períodos que ele preparou e nós estamos vivendo o 6º, que é a dispensação da igreja, a dispensação eclesiástica. Então, nesta dispensação, nós colocamos a importância da família se preparar, né? Porque já estamos no final dos tempos. Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Não sabemos o dia nem a hora, porque ele falou que ele voltaria como se fosse o ladrão entra nas casas. A gente tem que preparar, tem que vigiar, fechar bem a casa. Então, ele voltaria rapidamente. E esse período já passou muitos anos. E a família, ela está em primeiro lugar na vida de cada ser humano e também no coração de Deus. Deus preserva a família, né? Então, por isso que nós devemos buscar um avivamento no lar. É o que nós precisamos hoje. O nosso lar precisa ser avivado através da palavra de Deus. Aqui em Gênesis 35, 21, diz assim: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes, né? Isso é um ensinamento de Jacó. Nós sabemos que Jacó ele foi o nosso patriarca lá no passado. Foi ele que Deus trocou o nome dele para Israel. Que hoje Israel é a grande nação na qual Deus um dia ele vai reinar. Então, Jacó preparando os seus filhos para que tivesse um avivamento, mas para isso teria que tirar tudo que tivesse ao contrário a palavra de Deus dentro da casa deles, né?
Então, o que nós vemos aqui? Somente um autêntico despertamento espiritual poderá levar ou livrar a família de Jacó de ser aniquilada pelos seus vizinhos. A destruição parecia certa, mas Jacó, ouvindo a voz dos deuses estranhos, se purificasse e voltasse para Betel, a casa e lugar das bênçãos do Senhor. O exemplo de Jacó inspira-nos a depender de Deus. Então ele fala para a sua família que deveriam se purificar, mudar suas vestes, tirar tudo que não fosse Deus de dentro da sua casa, os ídolos, para que Deus agisse na vida de todos eles, das suas famílias, principalmente daqueles que iriam formar a sua família. Então nós entendemos que diz assim, que Deus é o Senhor da família. A família é o primor da criação de Deus. E ela é a primeira instituição divina na terra e é a parte mais importante da igreja e da sociedade. O avivamento espiritual deve alcançar primeiramente cada família da igreja. Então, isso é a coisa mais correta que nós podemos colocar em nosso coração, em nossa vida, e buscar um avivamento espiritual para as nossas famílias. Sua família pode ser de 10 pessoas, de 5, de 6, de 3, de 4. O importante é você colocar um avivamento espiritual que vem de Deus na sua família, que ela cada dia mais vai buscar, através do Senhor, a bênção para a sua vida. Então nós vimos aqui que o marido é o líder da família. Jacó reconheceu ser fraco, o estado espiritual de sua família. Ele agiu, avivado pelo Espírito. Jacó passa a ver coisas erradas, inconvenientes, pecaminosas, que antes não via. Práticas e ritos religiosos estavam vinculados a ídolos na família de Jacó. O mesmo acontece hoje. O efeito do pecado é singelo. O marido deve sempre afirmar, como Josué. O que Josué fez quando ele estava nos últimos dias, já se despedindo, né, ele tinha ficado no lugar de Moisés, mas ele reúne todas as famílias dos israelitas para que eles escolhessem com quem ele deveria ficar. Quem vocês vão ficar, né? Ele diz assim, vocês escolhem com quem vocês vão ficar, quem vocês vão adorar, quem vocês vão conviver. Eu e minha casa adoramos ao Senhor. Então, esse tem que ser o nosso propósito, principalmente no período que nós vivemos hoje. Você falar para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu... Olha, vai gravar. Para falar para os seus filhos, para eles colocar isso no seu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eles vão ter uma família próxima, cada dia e cada momento. Nós precisamos, como igreja, investir na família. Enquanto a igreja não estiver disposta a investir tempo, dinheiro com seus membros, a fim de ajudá-los a descobrir uma nova alegria e integridade em seus casamentos, quer dizer, na família, ela não deve criticar o mundo ou fingir que tem alternativa para transgredir no sexo, no matrimônio, ao nosso redor. Muitas vezes nós procuramos, transgredir não, é tragédia, com o patrimônio físico da igreja e esquecemos das vidas das famílias, dos casais que frequentam os prédios, os templos de nossas igrejas. Então, para a conclusão desses ensinamentos que nós precisamos buscar em Deus... Eu quero convidar você, comunidade aqui do Coroado, você que está precisando... Quando a igreja investe na família, é comum ouvirmos de esposas depoimentos dando conta de que passaram a ser mais amadas pelos seus maridos e esses passaram a afirmar que suas esposas também se tornaram mais amorosas
e agradáveis. Os pais, por sua vez, se tornaram mais atenciosos, mais presentes, mais amigos, e os filhos vivem em obediência aos pais e a Deus. Então, não tem outro caminho a nós seguirmos, a não ser buscarmos o avivamento dentro do nosso lar, para que nós possamos viver em paz com Deus. Que Deus o abençoe grandemente, você que ouviu essas mensagens, coloque em prática na sua vida diária e o Espírito Santo fique derramando no seu coração a palavra de Deus, a interpretação correta da palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém.